Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos da divisão celular por mitose. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. A divisão celular por mitose é um dos momentos mais importantes da vida de uma célula. Ela acontece em células procariotas, que é chamada de fissão binária, e também em células eucariotas, ou seja, em células dos animais e também dos vegetais. A célula vive em constante atividade, e uma dessas atividades é chamada de ciclo celular. Esse ciclo apresenta alguns estágios que são representados por períodos entre uma divisão e outra. E o período que antecede uma divisão celular é chamada de intérfase. Antes de falarmos da mitose, precisamos entender esse momento da intérfase. Na intérfase, ainda não é o momento da divisão celular. Nessa fase, é o instante antes do início da divisão da célula, e apresenta algumas fases de preparação para essa divisão. As fases G0, G1, S e G2. No intervalo chamado G0, a célula está em pleno funcionamento das suas atividades vitais e sem ação para atividades de divisão. Após receber estímulo para o processo da divisão, ela entra em um novo estágio, que é chamado de G1. No intervalo G1, a célula tem um aumento do seu tamanho, e também é o momento em que as moléculas de RNA formarão as proteínas. Após o intervalo G1, a célula entra na fase S. Nesse momento do processo celular, ocorre a duplicação do DNA, que é fundamental para a divisão da célula. Ocorre também a duplicação das cromátides do cromossomo, onde cada cromossomo fica como duas cromátides irmãs, unidas pelo centrômero. A organela centríolo também é duplicada. Ela é de extrema importância para esse processo de divisão. No intervalo G2, todo o material genético já está duplicado, ou seja, a célula já possui cromossomos duplos. E é formado o fuso mitótico. Ao final dessa fase, a célula completa o seu crescimento e está prestes a entrar em um processo de divisão por mitose. Agora, vamos conhecer o funcionamento da divisão celular por mitose. A mitose é o processo da divisão celular em que uma célula diploide, 2N, ou haploide, N, dá origem a outras duas células com o mesmo número de cromossomos da célula original. Ou seja, uma célula diploide 2N geram duas células 2N. E uma célula haploide N geram duas células N. Isso é comum em organismos multicelulares que realizam reprodução assexuada. Por exemplo, a reprodução de algumas espécies de protozoários e algas unicelulares. Acontece também quando há regeneração de partes de tecidos. É o que acontece em células do fígado e dos vasos sanguíneos. Na divisão da mitose, a célula passa por alguns estágios após a intérfase. E a primeira fase é a prófase. Na prófase, algumas características são observadas, como a condensação dos cromossomos. As moléculas que formam o nucleolo começam a se espalhar pela célula. Com isso, há o desaparecimento do nucleolo. Outro acontecimento é a formação do fuso mitótico, que é o conjunto de fibras proteicas, formadas por microtúbulos. Ao final da prófase, a membrana nuclear, ou seja, a carioteca, é fragmentada em inúmeros pedaços, ocorrendo a mistura do material do citoplasma com o material do núcleo. Agora, vamos falar da metáfase. A metáfase é o momento em que os cromossomos encontram-se na região do meio da célula. Nessa fase, apresentam as seguintes características. O fuso mitótico encontra-se no seu maior desenvolvimento, e alguns microtúbulos das fibras polares unem-se ao cinetocoro, formando as fibras cromossômicas. Essa união orienta e faz com que os cromossomos desloquem-se para a parte equatorial da célula, que é conhecida como placa metafásica. Nessa fase, os cromossomos atingem o máximo de sua condensação, pois permanecem presos às fibras do fuso que ficam bem visíveis. A próxima fase da divisão por mitose é a anáfase. O termo ana quer dizer separação, ou seja, no momento da anáfase, inicia-se a separação dos centrômeros. Isso permite a separação por completo de duas cromátides irmãs de cada cromossomo para os polos opostos da célula. Uma das características dessa fase é que as fibras do fuso que se prendem aos centrômeros começam a sofrer encurtamento. Em consequência disso, puxam as cromátides, já com o cromossomo simples para os polos da célula. Assim, os cromossomos irmãos vão para os polos da célula com o mesmo material cromossômico.
A anáfase termina quando os cromossomos chegam aos polos da célula. Outra fase muito importante para a divisão celular mitótica é a telófase, ou fase final da divisão mitótica. Nesse instante, são os cromossomos simples que estão situados nos polos. Ali, eles desespirilam-se. Lá, ocorre também o desaparecimento das fibras do fuso mitótico. A carioteca começa sua formação a partir da membrana do retículo endoplasmático. Consequentemente, a organização do núcleo em cada polo da célula. Nesse momento, formam-se também os nucléolos, ficando apenas as fibras polares no citoplasma. Ao término da telófase, os dois núcleos filhos apresentam os mesmos aspectos do núcleo interfásico, dando por fim a divisão do núcleo, que também é chamada de cariocinese. Mas a divisão celular só estará concluída após a divisão do citoplasma, que é chamada de citocinese centrípeta. Essa divisão do citoplasma ocorre de fora para dentro da célula. Isso acontece graças à flexibilidade da membrana plasmática. A divisão celular mitótica também acontece em células vegetais, mas ocorre com algumas diferenças. Enquanto a divisão da célula é feita por citocinese centrípeta, ou seja, acontece de fora para dentro da célula, nas células vegetais é chamada de citocinese centrífuga, ou seja, ela acontece de dentro para fora da célula. Nesse caso, o complexo de Golgi formam vesículas que se unem e dão origem a uma lamela que vai crescendo de dentro para fora da célula, separando as células filhas em duas. Nesse processo de divisão vegetal, não há centríolos, e nem a formação de fibras do áster. A divisão celular por mitose é de extrema importância para a reprodução das unidades fundamentais da vida, que são as células. É importante também para garantir o crescimento dos organismos e ainda para sua regeneração. Faz ainda a reposição e a cicatrização de tecidos quando sofrem algum tipo de lesão. As células da pele, as cartilagens, as células ósseas e as células sanguíneas são produzidas graças aos processos de divisão celular por mitose. Devido a isso, a mitose é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Essa é a divisão celular por mitose, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.